O pentagrama. Foi o ocultista do século XIX, Eliphas Levi, quem primeiro diferenciou os aspectos bons e maus da estrela de 5 pontas, ou pentagrama. Levi percebeu 2 aspectos mágicos, um bom e outro indicando a reação mágica oposta. Quando invertido, a sociedade de hoje vê, impropriamente, o pentagrama como um símbolo do mal. É preciso, porém, examinar a história do pentagrama para entender onde mudou, erroneamente de uma coisa inerentemente boa para a percepção de uma coisa errada. O pentagrama, origens e uso histórico. O pentagrama ao lado é o pentagrama tradicional, com os 5 pontos da estrela, um para cima, 2 para baixo, incluído dentro de um círculo. Esse tipo de pentagrama existiu por incontáveis milhares de anos, datando o mais antigo de cerca de 3.500 a. Código, usado na Mesopotâmia antiga, onde era usado, pelo menos mais tarde, pelos soberanos como um símbolo para demonstrar que a largura de seu poder abrangia os 4 cantos do mundo conhecido. Os primeiros gregos chamaram o pentagrama de pentalfa pent, para o número 5 e alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Os pitagóricos consideraram que suas qualidades geométricas eram símbolos matemáticos e metafísicos da perfeição. Para os hebreus, as 5 pontas do pentagrama estavam ligadas ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e representava a verdade como um todo. Embora ocasionalmente chamado de selo de Salomão, é importante destacar que isso está incorreto e que a estrela de David, ou o duplo triângulo, é o verdadeiro selo de Salomão. O pentagrama como um símbolo cristão. Talvez o mais curioso aspecto do pentagrama seja aquele relacionado aos primórdios do cristianismo. Até o período medieval, os 5 pontos do pentagrama representavam as 5 chagas de Cristo na Santa Cruz. Durante esse tempo, o pentagrama, tão criticado pelos cristãos modernos, não continha, de fato, nenhuma implicação má e, de um modo menos expressivo, que a cruz era símbolo do Salvador. O próprio Constantino, o imperador romano que se converteu ao cristianismo e cuja mãe, Helena, descobriu a relíquia religiosa da verdadeira cruz, escolheu usar o pentagrama como selo e amuleto. Na igreja que ultrapassou, durante o governo de Constantino, as fronteiras do Império Romano, a cruz se tornou o símbolo escolhido do cristianismo em lugar do pentagrama. É irônico perceber que, por uma mera escolha de iconografia, o pentagrama poderia estar enfeitando os pescoços de milhões de cristãos pelo mundo todo. O pentagrama como um símbolo do mal. Com a destruição dos cavaleiros templários pela deslealdade combinada do rei Felipe Intravenoso e do Papa Clemente V, talvez tenha iniciado a Inquisição da Igreja Católica. Tudo começou com os templários acusados de adorar um ídolo chamado Bafomé. É altamente improvável que o Bafomé dos templários, se realmente existiu, se assemelhasse a qualquer coisa como o Bafomé de Levi. A ordem foi esmagada pela tortura, pela morte de seus membros e pela dissolução papal em 1314. Como na tortura dos cátaros, albigenses e da ordem dos templários, a Igreja começou a destruir tudo que se opusesse ao soberano da Santa Sé. Hereges, bruxas e pagãos encontraram o mesmo destino, conversão ou morte. Nesse tempo, os deuses cornudos, ainda adorados pelos camponeses e populares da Europa, como Pan, transformaram-se, por obra da Igreja cristã, em imagem do diabo. Então, aos olhos da Igreja, se os camponeses adorassem falsos e maus deuses, então o símbolo do pentagrama, usado por eles como um amuleto símbolo de segurança, deveria ser igualmente mau. O catolicismo, tentando estabelecer-se no seio da Europa, ainda bárbara, utilizou todo tipo de estratagema, desde o terror
até um sincretismo conveniente. As igrejas, por exemplo, foram construídas nos locais onde a população cultuava seus deuses pagãos. Assim, além de destruir os altares e locais de culto, valiam-se do hábito de frequentar aquele local como facilitador para a implantação da nova religião. Fonte: Baphomet LP, Bassan.